E aí, pessoal, nessa aula a gente vai criar o nosso componente de Spacer, que também será usado em todo o nosso app. Isso é uma prática que eu peguei ali, eu fui pegando, né, conforme eu fui interagindo com plataformas nativas ali no Android e no iOS. Então até deixei aqui que a gente tem no Android o Space, que é algo bem similar, que ele é do Jetpack Compose. Vou abrir aqui essa aba pra gente ver. Então aqui a gente tem o Space em si, ele também tem na view, né, claro, mas você basicamente vai ter um espaço ali que representa uma view vazia. Então até tem aqui, né, é uma forma leve de uma subclasse das views que você pode usar para criar espaçamento entre os componentes para qualquer geral propósito ali que você tenha. E também a gente tem isso no iOS. Então também trouxe aqui o exemplo da Apple. Você também tem um Spacer, que é um flexível espaço que se expande através dos eixos que contém na stack ou também que não estão contidos na stack. Também a mesma forma, a gente vai ter alguma coisa ali, vai ter um espaçamento. Então, até ele dá o exemplo aqui. Então ele quer colocar aqui um H-stack, né, que é horizontal, quer preencher esse espaço. Então ele coloca um space e aqui ele vai preencher o máximo que der. Aqui é Swift UI, mas voltando ao nosso React Native, a gente pode usar essa mesma prática para adicionar os espaçamentos entre os componentes, ao invés de ter que ficar modificando os componentes, adicionando ali uma borda, uma margem, etc. Então é uma prática bem legal que eu sempre uso. Então para começar aqui, vamos criar sempre nossa branch. Já deixei o código rodando, então vou criar uma nova branch. RN6, e aqui a gente vai criar alguns arquivos, então já deixei listado quais são. Então lá em componentes a gente vai criar o nosso space types, então vou copiar aqui, vamos vir em componentes, comum, componentes, vou adicionar um zoom aqui, vou criar um novo arquivo, space type.ts, vamos pegar também o style.ts, então new file, e por último o index.tsx, então vou colocar assim. E vou lá, aqui eu vou colocar rntx, aqui a gente vai colocar o nosso styled, deixa eu ver se ele vai trazer para mim, trouxe, e aqui o types, a gente vai fazer um export, interface props, depois eu vejo o nome certinho, mas vamos deixar assim por enquanto. No types, vamos colocar space types, para manter o padrão que a gente está usando, e aqui, spacer, Ctrl+R, e aqui a gente vai colocar, basicamente, poderia ser o size em si, mas eu gosto de diferenciar entre a altura e a largura, então eu vou colocar assim, e o width. Aqui nos nossos estilos, a gente vai criar basicamente essa div, né? Só que no caso não é div, vai ser uma view. Ele pegou aqui do component, vamos colocar do native. Aqui a gente vai ter a nossa view, que é o nosso container, e basicamente a gente vai receber aquelas propriedades. Então aqui eu dei até o exemplo já, vai ser algo próximo disso. Mas aqui tem uma coisa legal que a gente pode inferir o tipo que a gente quer passar para os componentes no styled component. Para isso você vai usar o operador de generic, que ele aceita passar algum tipo, e a gente vai estar utilizando o space props, que basicamente é a mesma propriedade que a gente vai estar utilizando aqui. Então com isso eu consigo, lembra que isso aqui é um string, consigo pegar o rate, então vai ser dessa forma aqui, tiro o rate de dentro, e aqui eu posso ver se tem o rate, eu posso retornar o rate ali, ou se não, eu posso deixar vazio. Poderia também colocar, nem colocar nada, mas a gente pode manter assim. Vamos ver aqui, vai ser 0 ou vai ser um valor. Então, bem tranquilo. E aqui, no final, a gente vai basicamente só colocar o nosso container. Então, vou pegar ele aqui. Aqui a gente vai tirar essa tipagem e vamos tipar a função, os parâmetros da função. Aqui a gente vai usar o nosso space prop. E aqui a gente vai ter tanto o rate quanto o width. E aqui também, sem nenhum trabalho, a gente vai passar diretamente aqui o width e para rate, o rate. Então, sem problema. Bem simples esse componente. Vou tirar a importação. E aqui eu vou sempre, também ao final de cada aula, eu vou trazer uma forma mostrando o que a gente acabou de construir, né? Também para ficar mais significativo. Então aqui, por exemplo, a gente tem nosso texto. Eu vou copiar esse texto, duplicar ele. Agora a gente tem dois iguais. Vou diminuir o tamanho aqui só para deixar melhor. 30 para cada. E aqui eu vou botar, por exemplo, 1, só para diferenciar mesmo, e 2. Supor que eu quisesse adicionar um espaçamento entre esses dois textos. Uma coisa que geralmente a gente poderia fazer é vir aqui, se ele aceitar a propriedade de estilo, vamos fazer um margin bottom, por exemplo, de 20, um exemplo. E aí a gente teria a separação do componente em si. Isso é válido? Sim, super normal, você está até aproveitando. Porém, uma coisa que eu gosto muito de fazer é a gente declarar realmente ali, para ficar visível que você tem esse espaçamento. Então eu vou colocar um rate de 20, vai ter o mesmo comportamento. Claro que, posso até mostrar aqui também, eu vou abrir, aí ele vai mostrar o debug, inspecionar.
se você for olhando, a gente vai ter todos os componentes aqui da nossa view, do nosso texto, etc. Tem a view em si também. Então a gente tem, deixa eu pegar nesse componente, porque eu não consigo pegar nele em si, porque ele tá com rate 0, com width 0, né? Mas se a gente conseguisse analisar toda a árvore em si, a gente ia ver que teria ali o outro componente. Então, deixa eu fechar aqui novamente, com Deus pressionar. E é basicamente isso, assim, a gente tem todo o nosso código agora de forma imperativa. Se eu dissesse que agora eu quero que tenha, por exemplo, 30 espaçamento. E aí fica bem mais claro, bem mais visível do que foi feito, de por que tem aquele espaçamento ali, do que ter que ficar adicionando estilos, às vezes inline aqui com o nosso stylist. Então é uma prática bem bacana que eu realmente gosto muito de usar para deixar tudo certinho. Então nessa aula é isso. Como sempre, o nosso código da aula implementado vai estar aqui nesse PR. Então até a próxima aula.